Olha aí, meu amigo, acredite ou não, o senhor José Genuíno, ex-presidente do PT, ex-deputado federal, o cara ali que era líder do partido na época do Mensalão, enfim, você conhece muito bem a capivara do senhor José Genuíno. Falou na lata, falou claramente que o governo Lula fez bosta na política externa. Sim, essa é a expressão que ele usou. Falou literalmente isso, você achando que era só a oposição, nós de direita, que falamos mal do governo Lula, José Genuíno falando mal do Lula, falando que ele fez bosta na política externa, o que é uma baita verdade sem sombra de dúvidas, embora os motivos apontados pelo José Genuíno não sejam exatamente aqueles pelos quais eu acredito que o Lula realmente é uma negação completa em matéria de diplomacia, de geopolítica, etc. Né? Mas não foi só nisso que o Lula fez bosta, não. Em qualquer outro setor do governo dele, o cara é um completo incompetente. Mas não fica só no José Genuíno, não. Eduardo Cunha, o príncipe suíço, pois é, ele tem uma coluna no site Poder 360 e ele falou que o Lula já perdeu a guerra, no caso mostrando aqui o impacto da queda na popularidade do Lula em seu capital político. Pois é, meu amigo, não tem ninguém hoje que defenda o Lula. É impressionante, tá todo mundo abandonando o barco, todo mundo querendo se afastar desse cadáver ambulante. Vamos conversar então sobre essa notícia bastante peculiar, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né, o José Genuíno deu uma entrevista aqui pro TV GGN, não sei o que é isso, que veículo é esse aqui, né? Mas tem no YouTube, tem um link aqui no YouTube para assistir a entrevista toda, se você tiver estômago, né? Eu não tenho, mas enfim, ele falou pro Luiz Nassif aqui e disse que o Brasil está enfrentando uma turbulência política e econômica, né? Tem que ter aí ajustes imediatos para resolver isso, e aí o governo tem que ter um núcleo político mais coeso e ofensivo. Sim, ele acredita que o partido tem que ir para a ofensiva. É a mesma escola da Gleisi Hoffmann, por exemplo, o pessoal que acha que está faltando PT no governo. Não está faltando centrão para ter governabilidade, está faltando PT para ter combatitividade. Tomara que o Lula ouça o José Genuíno, os conselhos dele aqui, né? Inclusive, ele critica, aqui é outro ponto em que ele acerta, que o PT caiu na armadilha de achar que problemas que ele tem hoje aqui são problemas de comunicação, quando na verdade são problemas de articulação. E é fato, esse papo de que falhamos na comunicação, não, todo mundo entendeu o que é o governo Lula. Todo mundo entendeu a proposta de governo dele, todo mundo entendeu quem é o Lula. Não é propaganda para tentar enganar as pessoas que vai mudar o cenário. As pessoas não serão enganadas, não a essa altura do campeonato. Aquele Lula do passado não existe mais. Aquele cara que se elegia com 20% de vantagem no segundo turno, acabou, não existe mais esse Lula. Pois bem, o José Genuíno continua falando aqui que o governo tem que ter um plano sólido para 2026, né? Inclusive ele fala que tem que ter um núcleo duro lá, um núcleo político mais ofensivo no Palácio do Planalto, um núcleo que discuta, elabore, critique e fiscalize. O Lula precisa disso. Então, tá difícil, José Genuíno, o Lula permitir que alguém discuta coisas com ele, elabore propostas que ele vá ouvir, critique o seu governo e principalmente fiscalize as ações. Não, meu amigo, ninguém hoje no gabinete ministerial do Lula, no próprio partidão, tem cacife para fazer isso definitivamente, né? Então, o Genuíno falou que o tempo do Lula tá acabando, e eu fiz um vídeo recente falando isso aqui, inclusive. Na verdade, o tempo do Lula provavelmente já acabou, tarde demais, já era, ele não vai conseguir sair dessa firme, viável para 2026, né? Enfim. E aí ele falou que, ainda assim, o José Genuíno falou que tem que ter negociação com o Congresso Nacional, tem que fazer um movimento certeiro aqui, né? Fazer uma aliança ampla, lá vem a tal da frente ampla do governo Lula e tudo mais, né? Mas não tem que ter aqui, não tem que dar margem para a ascensão da extrema-direita ousada. Olha aquele papo de extrema-direita, sem sombra de dúvidas, né? E aí, né, ele falou que o governo tem que preparar uma agenda para o país e aquela coisa e tudo mais. Assumiu que o governo depende do protagonismo do judiciário, que neste momento interessa a eles, ou seja, o cara está falando claramente
que o STF está jogando a favor do governo Lula e o governo hoje depende disso para sobreviver, não fosse isso já teria caído, mandou a real, mandou a letra para todo mundo entender, né? E ele falou aqui o seguinte, que existe ainda risco do impeachment contra o Lula. É improvável hoje, só que o partido não pode ser ingênuo a ponto de achar que isso não vai acontecer. E pois bem, ele entrou no tema aqui, inclusive, da questão geopolítica, a respeito lá da Venezuela, situação bastante ruim para o Brasil como um todo e que queimou bastante o filme do Lula nesse sentido, né? Então, o José Genuíno falou o seguinte, né, que o PT errou porque ele apostou numa aproximação com os Estados Unidos, numa possível vitória do Joe Biden ou, no caso, da Kamala Harris, depois que ela assumiu a eleição, né? Algo que não aconteceu, obviamente, e ele apostou também que a União Europeia faria concessões. Aquele papo de ambientalismo, trouxe a Marina Silva para ser a garota propaganda ambiental do governo dele e tudo mais, achando que os europeus iriam dar moral pro Brasil, né? Os europeus não estão nem aí pro meio ambiente, União Europeia, esse pessoal não tá nem aí para absolutamente nada. Trouxa é quem acredita nisso. O Lula foi menino, esperando que a coisa funcionasse dessa forma, né? Então, ele disse que o Brasil fez uma bosta na política externa no caso da Venezuela. Isso complicou a integração latino-americana. De fato, na verdade, criou dois grandes grupos dentro do continente. E o Brasil, sim, tinha a possibilidade de evitar que isso acontecesse se ele assumisse uma posição mais, por exemplo, lá do Chile. As coisas poderiam ser diferentes. Aquela coisa de sou de esquerda, mas não concordo com o que acontece na Venezuela. Aquilo é ditadura. Largar a mão do Nicolás Maduro de uma vez. Não, o Lula ficou em cima do muro, que basicamente é ficar do lado do Nicolás Maduro, basicamente aprovou, referendou uma eleição fraudada, pegou muito mal para ele, sem sombra de dúvidas. Aí o povo do Foro de São Paulo ficou do lado da Venezuela também, mas não é nada para se apreciar em matéria de democracia, muito pelo contrário. São pessoas governos completamente ditatoriais também em sua essência, pelo menos em sua ideologia. E do outro lado ficaram governos como o da Argentina, El Salvador também, enfim, governos que não se aliaram com isso. A América Latina ficou rachada de maneira geral, e aquele sonho do Lula de ser o protagonista da América Latina foi pro ralo, porque o Nicolás Maduro fez de gato e sapato, sambou na cara do Lula e nada aconteceu, né? E aí o José Genuíno aponta esse fato. É possível sim que o Lula tenha apostado na vitória dos democratas nos Estados Unidos, achando que a condução do caso Venezuela seria diferente, e acabou levando ferro nessa história. De qualquer forma, sim, uma bosta na política externa é esse governo Lula. E o Eduardo Cunha pontua aqui que o Lula já perdeu a guerra de maneira geral em relação à questão política. A sua reforma ministerial não vai para frente, ele não vai conseguir melhorar a sua própria imagem, né? E aí, é claro que o governo chega extremamente enfraquecido para 2026. Uma coluna bem grande dele aqui, se você quiser ler depois, é bastante interessante de forma geral, né? Enfim, o fato é que o Lula está sim muito fraco, a ponto de o José Genuíno publicamente criticar o atual governo, falar que ele fez bosta. E olha só, ele tá certo. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.